uma personalidade da força da Conceição. A primeira impressão do primeiro contato é tão forte, é tão importante, que fica gravado para o resto da vida, né? Eu me lembro exatamente naqueles anos 50, a gente do BNDES, eu trabalhava numa sala na divisão de transporte, de projetos de transporte, cujo chefe era um homem, não era mal educado, nem ranzinza, mas era um homem silencioso, que gostava de silêncio, falava pouco. E a Conceição, nós tínhamos uma mesa de reunião que era usada por outros técnicos do BNDES, que não da divisão, porque era uma das poucas que havia, né? E a Conceição entrou acompanhada do Celso Juarez, que era um colega nosso, e pediu licença e começaram a conversar sobre um projeto que eu não me recordo qual foi, mas me recordo, sim, da fala da Conceição. Quer dizer, a exuberância da fala dela, a vitalidade que ela transmitia, e aquela lógica implacável que, quando ela se via completamente dominada pelo pensamento, ela elevava a voz e falava alto. E o nosso chefe, por 2 ou 3 vezes, reclamou: olha aí o silêncio. E tal. E ela aí baixava o tom, daqui a pouco ela perdia o controle novamente. E no final desta reunião, ela, portuguesa, educada, né, foi lá perante o chefe e foi pedir desculpas pelo exagero da voz dela. E ele, o doutor Jacinto, me lembro bem, aceitou, disse: pois não, obrigado. Tal. E eu me lembro, sabe, de ver nos olhos do doutor Jacinto o pensamento dele quando ela saiu. Eu vi nos olhos dele: que moça interessante essa, né? Porque depois de falar com aquela exuberância, vinha pedir desculpas humildemente, e essa imagem ficou para o resto da vida. A gente teve uma convivência muito boa no BNDE e depois na CEPAL, e, enfim, sempre juntos, porque eu fiz não sei se o primeiro ou o segundo curso que a CEPAL realizava aqui. Eu sei que eu fui ao Roberto Campos, que era o superintendente do banco, e que já me havia valido na própria posse do banco, porque nós fizemos as provas técnicas, eu tive notas boas, eu fui aprovado, eu fui a Cabo Frio, onde eu trabalhava, na companhia de álcool, pedi demissão e vim para o Rio para tomar posse, que a posse era quase imediata. E quando eu cheguei no Rio, soube que eu havia sido reprovado na prova de investigação social, que era uma ficha no DOPS. Naquele momento, o governo Juscelino Kubitschek, mas você não podia ser servidor público se não tivesse a ficha limpa no DOPS, e a minha não era limpa. Bom, éramos 3 reprovados, eu, o Inácio Rangel e o Juvenal Osório Gomes. 3 perigosos comunistas. E aí o Roberto Campos foi ao ministro da Justiça do Juscelino, a quem o DOPS estava subordinado, que era o Armando Falcão. E o Campos disse: olha, eu vou assumir a responsabilidade por esses jovens, eles demonstraram conhecimento, demonstraram interesse, eu acho que eles vão ser úteis para o banco, então eu vou nomear e assumo a responsabilidade. E assim fez. Nós tomamos posse só 15 dias depois dos outros, começamos a trabalhar, e a gente, sabe, o ambiente no BNDE, naquele momento, era muito interessante, sabe, muito mobilizador. Eu me lembro que nós, jovens técnicos do BNDE, ficávamos frequentemente, depois do expediente, conversando sobre o que era desenvolvimento naquele momento. Era uma expressão nova, né? Antes era o progresso, depois surgiu essa coisa o que é desenvolvimento, o que se pode fazer para o desenvolvimento, como o banco deve atuar. O banco é o principal instrumento, a principal alavanca, e a gente discutia muito isso. E eu me lembro perfeitamente que desenvolvimento, naquele momento, era exclusivamente econômico. O banco era Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
E a gente discutia nesses nossos encontros as estratégias do banco e, quer dizer, discutia a opinião nossa mesmo, né, de jovens concursados. E algumas vezes falava em educação como sendo uma coisa necessária também. E todos reconheciam que era necessário, porém, a maioria, inclusive eu, rejeitava a ideia de que o banco deveria financiar também a educação. A gente achava que a educação, sabe, vinha com o processo, por gravidade, na medida em que a população vinha do campo, vinha para a cidade, entrava na indústria. Esse próprio processo desempenhava a escolaridade. Então, a gente devia ter consciência de que o banco era exclusivamente econômico. Isso prevaleceu. Depois, esse conceito foi se ampliando, e Celso Furtado teve um papel fundamental nisso, porque ele é que desenvolveu, né, os conceitos do desenvolvimento da dimensão social, depois da dimensão cultural. Foi fundamental, foi um pensador brasileiro mais importante sobre essa questão do desenvolvimento. No ano de 1974, começou o curso de pós-graduação em Economia do Departamento de Economia e Planejamento Econômico. E a professora Maria da Conceição Tavares foi um expoente, junto com outros professores, o Carlos Lessa, o Antônio Barros de Castro, o João Manuel Cardoso de Mello, o Wilson Cano, o Luiz Gonzaga de Melo Beluso e outros professores, Fernando Figueiredo, né, Lucas Gamboa, que começaram essas atividades de pós-graduação em economia aqui na Unicamp, nesse departamento de Economia e Planejamento Econômico. O curso de pós-graduação, de mestrado em economia da Unicamp, tinha umas características específicas, dada a influência do pensamento estruturalista cepalino na linha de pensamento que predominava aqui no Instituto. Haviam outros cursos de pós-graduação começando nessa mesma época, porque essa época foi o início da pós-graduação no Brasil. Inclusive, se criou a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, que promovia todos os anos um grande seminário em dezembro, em que havia grandes discussões sobre a economia brasileira. E nós participamos bastante nessa discussão, e particularmente a professora Maria da Conceição Tavares, que tinha umas célebres polêmicas com o professor Mário Henrique Simos, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E os dois faziam uns tremendos debates muito importantes, muito esclarecedores sobre a situação da economia brasileira e a situação socioeconômica do país naquela época. Porque o contraste era muito gritante entre uma pujança econômica muito grande, estamos falando da época do milagre brasileiro, do fim do milagre brasileiro, em 74, em que havia um crescimento econômico muito forte, mas havia uma distribuição de renda muito desigual, e esse contraste entre a renda da população brasileira e o desempenho da economia era muito gritante. E o professor Mário Henrique, ligado à Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, tinha vínculos fortes com o governo, e a nossa posição aqui era muito crítica aos governos da época, nesse debate de economia e particularmente na questão da distribuição de renda, que teve uma polêmica muito grande exatamente nessa época, e a professora Conceição participou dessa polêmica, junto com outros professores, tipo Pedro Malan, foi um participante importante naquela época, o José Serra, o Rodolfo Hoffmann e outros que tiveram participação nessa discussão, porque era muito forte o contraste entre o desempenho da economia e a baixa renda da maior parte da população. A professora Maria da Conceição Tavares foi eleita deputada em 1994, por um mandato de 4 anos que se estendeu até
98. Em realidade, formalmente até 1º de fevereiro de 99, mas na prática até 98. E o mandato dela coincide com um momento na história do país que é relevante, muito importante, porque é o início de um processo que o país vai sofrer e que vai ter consequências que duram até hoje. É um conjunto de transformações estruturais nesse momento, sobre a bandeira do ideário neoliberal, que foi levado adiante pelo presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato. Então, você tem, num curto período de tempo, dois acontecimentos relevantes. Em primeiro lugar, a estabilização dos preços internos, conseguida pelo Plano Real em 94 com o Itamar, né? E o complemento necessário desse processo de estabilização, da maneira como ele foi concebido, eram as reformas privatizantes, que então foram levadas a cabo por Fernando Henrique. Você, em 95, 96, você fez praticamente todas as reformas importantes na ordem econômica. As reformas da ordem econômica. Você quebrou o monopólio da Petrobras, terminou com o monopólio da Telebrás, você abriu a cabotação, a navegação interna, você mais adiante privatizou uma parte da Petrobras com a venda de uma porcentagem importante das suas ações. Ou seja, você tomou uma série de medidas que foram no sentido de reduzir o papel do Estado, reduzir o tamanho do Estado, reduzir a importância do Estado como agente de desenvolvimento, o que não significa reduzir a intervenção do Estado na economia, porque o neoliberalismo é altamente interventor, ele não é pró-desenvolvimento, mas ele é altamente interventor. Que foram marcando, que foram criando características que têm uma certa permanência ao longo do tempo. Eu esqueci de citar uma coisa altamente relevante, que foi a eliminação da diferença entre empresa nacional e empresa estrangeira, que é uma coisa que até hoje você tem problemas com isso. Você tem problemas que você financia com dinheiro público em empresas nacionais, que em seguida são vendidas para empresas estrangeiras, e você não tem nenhum mecanismo de controle disso. Em realidade, você acaba financiando a empresa estrangeira com dinheiro público. Então, essa época é uma época de transformações muito grandes. E no plano político, você tinha uma configuração de forças que dava praticamente total liberdade ao executivo para aprovar o que ele quisesse. Ele aprovou tudo o que ele quis. O que ele não aprovou foi por alguma contingência de alguma rixa entre componentes da base que impediram a aprovação, mas foram coisas muito raras. Era um rolo compressor. A base parlamentar do Fernando Henrique, nessa época, era um rolo compressor. E a Conceição estava do outro lado, estava com o Partido dos Trabalhadores, porque tinha se elegido no Rio de Janeiro. E eu tenho a impressão que, somando tudo que era, digamos, que a gente podia qualificar como um espectro de esquerda do parlamento, você tinha pouco mais de 100 deputados num total de 513. Então era avassalador. Se aprovaram, todas as reformas foram aprovadas, apesar da resistência, uma resistência combativa dos parlamentares desse espectro de esquerda, não tinha força política real para poder impedir esse processo de reformas econômicas. O papel da Conceição nesse período foi um papel de esclarecedora dos problemas frente à bancada, de formuladora. Ela se empenhou a fundo em se opor a essas reformas econômicas. Ela escreveu panfletos, escreveu artigos, escreveu ensaios, tentando limitar o alcance dessas propostas, tentando defender a preservação das 3 grandes empresas estatais que nós tínhamos na época e que eram as únicas empresas brasileiras com capacidade de inserção competitiva global, que era a Vale, a Petrobras e a Telebrás. Dessas 3, eles não conseguiram, apesar dos esforços que fizeram, desmontar a Petrobras naquela época.
mas a Vale foi privatizada e toda a Telebrás foi privatizada também. Então, houve uma luta muito forte, ela se bateu muito nessa área, se bateu muito contra a política econômica que se praticava, que era uma política econômica ortodoxa e que tinha um forte impacto negativo no emprego e na distribuição de renda. Essa era uma das bandeiras que ela defendia com insistência e com combatividade a necessidade de que você reformulasse essa política econômica de maneira a dar lugar aos de baixo. Era a expressão que ela usava, né, na época. Você tem que dar lugar aos de baixo, tem que dar lugar aos mais pobres, para que o processo de desenvolvimento brasileiro possa avançar. E nós tivemos realmente, nesse período, um retrocesso, né, na vida econômica. Se você pegar os dois períodos de Fernando Henrique, ele tem um primeiro impacto positivo em matéria de distribuição de renda com a estabilização, né, com a estabilização que vinha desde junho de 94, e, posteriormente, com um pequeno ajuste do salário mínimo, mas um ajuste real, né? A partir de 96, início de 97, essa coisa começa a se perder e você começa a ter um processo regressivo, tanto do ponto de vista da distribuição de renda quanto do emprego. E essa coisa continua com menos vigor no segundo mandato. No primeiro mandato do Fernando Henrique, você termina com um saldo negativo enorme de empregos destruídos. Houve uma forte destruição de emprego. Houve uma forte destruição da capacidade produtiva nacional, com várias empresas que quebraram com a política de valorização cambial, de juros altos, de restrição do crédito, etc. Então, é um momento de transformações na economia, né, em que nós tínhamos muito pouca força de nos opor a isso. Mas, apesar disso, o que eu acho que seria importante destacar foi a dignidade política e intelectual da Conceição durante todo esse período, em que ela sempre se manifestou, manteve a sua linha política preocupada com o interesse nacional, com os interesses populares, e não abria mão, não negociava, não fazia transações de uma espécie com relação a isso. Em 1979, se cria o Instituto de Economia Industrial, a partir de um deslocamento de professores que estavam anteriormente na COP, na economia da tecnologia, e que o nosso, então, Instituto Industrial vai buscar ampliar tantas as questões que vêm da reflexão sobre a tecnologia, a autonomia do progresso técnico, com as questões também muito importantes que já estavam de alguma maneira, digamos que constituíam as linhas de pesquisa anteriormente, como na economia do trabalho, com o aporte e a liderança que a Conceição Tavares vem exercendo ao longo desse período, particularmente também aí em grande parceria ou com articulação com as contribuições também seminais do professor Antônio Barros de Castro e do professor Carlos Lessa, que neste momento também possuíam bastante influência mais na graduação da economia do que no Instituto de Economia, mas que posteriormente há uma fusão de interesses. Então, a contribuição aí da Conceição Tavares foi, de alguma maneira, não apenas desenvolver as diferentes linhas de pesquisa, mas, sobretudo, de introduzir uma abordagem que, para os dias de hoje, me parece extremamente importante. Em primeiro lugar, a ideia de que é preciso fundir, de alguma maneira, para entender a dinâmica do capitalismo, a macro com a micro, ou, particularmente, mostrar as interações macro e microeconomia, e não como elementos separados, como tipicamente aparecem em diversas abordagens. A ideia da abordagem macroestrutural. Segundo, também, ela, nessas teses, e que está muito claro nesse ensaio, por exemplo, Problemas de Industrialização em Capitalismos Tardios e Periféricos, ela faz uma distinção que até então estava muito confusa na economia brasileira, porque
porque como se trata de um país que tem níveis de exclusão social e níveis de pobreza absoluta muito elevados, muitos derivam daí insuficiência de mercados ou insuficiência da acumulação de capital, e muitos derivam dessa existência, digamos, dessa clivagem do ponto de vista distributivo, os problemas econômicos ou da acumulação de capital no país. A Conceição Tavares ela vai ser muito forte em dizer, olha, é preciso não fundir essas duas dimensões. Quer dizer, os problemas do atraso, os problemas da miséria decorrem dos elementos históricos, quer dizer, da forma como o capitalismo mercantil é atrasado e se constituiu com relações agrárias convencionais, etc. Isso não tem a ver com os problemas da acumulação de capital ou da própria insuficiência dos mercados, que precisam ser entendidos a partir de outra dinâmica, outra articulação. Portanto, não se pode confundir a ordem das duas questões, elas se prendem a problemáticas distintas. E esta questão me parece muito forte digamos, como mensagem da Conceição Tavares, como um elemento organizador das suas ideias. Talvez o aspecto que eu destacaria na Conceição Tavares, do ponto de vista das relações pessoais, e ela foi minha orientadora, tese de doutorado, mas também ela participou da banca de concurso. Eu entrei em 77 na universidade, ela já estava na banca de concurso, e a partir daí eu segui e tivemos sempre um relacionamento do qual eu fui aluno, orientado, assisti muitas palestras e conferências dela, já tivemos oportunidade, inclusive, de participar de um congresso internacional na cidade de Trieste, e que foi muito interessante, porque havia, naquele período, que foi no início dos anos 80, um esforço, uma escola de verão, tentando juntar a perspectiva dos pós-keynesianos, sem dúvida nenhuma, o Ian Craig, o Paul Davidson eram importantes aí, com a abordagem dos economistas clássicos sarfianos, que estavam ali nucleados em torno da liderança do professor Pierangelo Garagnani. E a ideia, então, era desse seminário de juntar a abordagem da demanda efetiva com uma análise sobre os custos de produção e distribuição de renda da economia política clássica. Eu participei desse seminário e a Conceição também estava nesse seminário, e ela foi uma das conferencistas, eu fui aluno. E foi muito interessante perceber, e a Conceição sempre chamava atenção, né, de ser uma mulher e uma professora que despertava paixões de um lado e, ao mesmo tempo, irritações profundas por parte daqueles que entendiam a irreverência dela como um desacato ou alguma coisa desse gênero. Mas ela nunca se rendeu a isso, ela era essencialmente irreverente. E essa irreverência, e ao mesmo tempo um outro aspecto muito importante, e às vezes difícil, para os demais, é que a Conceição ela verdadeiro ojeriza pensamentos superficiais, proposições ilógicas, chutes opiniáticos sobre o que vai acontecer. Ela não tem a menor paciência com isso, e ela responde e demonstra imediatamente a sua irritação com pensamentos irrelevantes. Isso, de certa maneira, é muito bom e muito ruim de um lado. Né? Se você aceita isto e tem a capacidade de aceitar uma autocrítica e buscar esse elemento, muito bem. Mas tem muitas pessoas que não sentem aquilo ali como um desacato pessoal, etc., ou uma falta de respeito, etc. Eu pertenço ao primeiro grupo, ao ser orientado ela, eu
muitas vezes, ela dizia, não é nada disso, está tudo errado, isso aqui, não é nada, muda tudo. E eu tinha que fazer a tese era com ela, mas ainda assim, ele, não, mas Conceição tem isso, tem aquilo, etc. Tal. E aí, mas quando ela estava convencida de uma coisa, bom, aí ela era inteiramente convincente, brilhante, sustentava o ponto até o final, etc, etc. Então, acho que esse elemento da irreverência, da falta de paciência para a vulgaridade ou raciocínios comuns que sempre distinguiu e amedrontava muita gente que ia participar nos debates e as questões